Como aprender inglês fácil e rápido? Você já deve ter pesquisado isso, certo? Quase todo mundo já pesquisou isso pelo menos uma vez. E é normal, né? O nosso cérebro ele busca sempre o caminho mais fácil. Não tem meio que nenhum problema nisso. Mas você tem que saber que essa busca ela pode estar te travando sem você nem mesmo perceber. Promessas, assim como aprenda inglês dormindo, ou método milagroso, ou até mesmo essa ideia do aprenda inglês estudando apenas 5 minutos por dia, elas parecem muito boas para ser verdade, normalmente é porque elas são muito boas para ser verdade. A gente tem que desconfiar desse tipo de ideia em si, que nós somos tomados por elas de uma forma ou outra. Mas o que realmente funciona de verdade, ele exige um esforço que é um pouco diferente. Ele é mais intencional, ele é consistente e realista. Mas nesse vídeo você vai entender exatamente por que o jeito fácil te atrasa e, o melhor de tudo, qual é o caminho simples, verdadeiro e que realmente funciona. Isso eu deixei para o final, para você entender o que funciona de verdade. Mas tem uma ideia que nós estamos na era da promessa instantânea. E esse é um problema, né? Nós estamos cercados por atalhos. Nós temos essa ideia, nós somos bombardeados o tempo todo por essas promessas nas redes sociais. Nós vemos por aí, as pessoas comentam sobre esse tipo de coisa, né? Aprenda inglês dormindo, fale inglês somente vendo séries. Em 3 meses você vai estar fluente de um jeito que você não precisa mais fazer nada, você vai estar realmente fluente como se você fosse um nativo em 3 meses. Ó, estude inglês sem isso, sem aquilo. Então você tem muitas promessas e é difícil entender o que realmente funciona de verdade, principalmente para quem não tem a noção de como funciona o aprendizado de uma língua, que é o que eu comento com vários dos meus alunos. Normalmente eu explico para eles como funciona o aprendizado de uma língua, para que eles entendam qual é o processo. E fica tudo muito mais claro, né? Imagina que a gente está indo para algum lugar e eu não falo para você nem para onde a gente está indo, nem a quantidade de quilômetros que a gente vai dirigir, né? Nem a quantidade de paradas que a gente vai ter pelo caminho, nem quanto tempo vai demorar para você chegar nesse destino. E você está ali no banco do passageiro, totalmente perdido, sem saber o que fazer e sem ter um plano do que vai acontecer em quais momentos. Você não tem nenhum marco dessa trajetória e tudo fica muito mais confuso. Mas quando você entende exatamente como funciona a aprendizagem de uma língua e você entende quais são os marcos de desenvolvimento que vão acontecer durante esse processo e o que funciona para essa trajetória, para você conseguir chegar no resultado final, você consegue entender o que é uma promessa vazia, que normalmente não funciona, e o que é uma promessa que realmente faz sentido, e o que é realista de verdade, porque aí você entende como funciona o processo, você entende o que é real e o que é falso. Nesse sentido, isso cria uma ilusão perigosa, né? Essas promessas que nós somos cercados por elas. A de que aprender inglês é fácil, automático e confortável. E eu coloquei uma observação aqui, né? Quando eu coloco que a de aprender inglês é fácil, eu não estou dizendo assim que aprender inglês é difícil, mas faz parecer que é muito mais fácil do que é. Quando você vai aprender inglês de verdade, você fala, nossa, mas todo mundo fala que inglês é fácil, inglês fluente em 3 meses, aprenda inglês sem isso, sem aquilo, fala inglês somente vendo séries. E aí quando você começa a sentir dificuldade, você fala, tem alguma coisa errada. Não tem como isso aqui tá certo, se é tão fácil como eles falam. Mas a ideia é que, assim, exige um trabalho, é uma habilidade. Assim como outras habilidades, você precisa desenvolver elas, você tem esse esforço inicial, que é muito difícil. No início, sempre é difícil aprender uma nova habilidade. Tocar violão, aprender a dirigir um carro, mas depois desse esforço inicial, você começa a ter esse desenvolvimento, você começa a evoluir. Aí você começa a sentir aquele esforço, aquele desempenho mesmo, depois de um certo esforço. Depois de evoluir, você tem realmente um refinamento. Você já tem a habilidade mais ou menos estruturada, você só melhora ela cada vez mais. Não dá pra falar que um taxista que é taxista há 10 anos, ele não está cada vez mais melhorando. Às vezes ele entra em algumas situações que ele nunca entrou antes. É muito menos comum, né, de ele entrar em situações que ele nunca entrou antes, já trabalhando há 10 anos como taxista, mas existe ainda esse ponto. Quando você fala inglês, em algum momento você vai entrar em contato com algumas palavras que você nunca viu antes. Eu mesmo, lendo livros, assistindo vídeos, às vezes eu vejo uma palavra ou outra nova que eu acho bem legal, porque eu tô sempre em constante aprendizagem. Eu sempre comento isso com os alunos também. Mas o ponto é que o inglês, comparado com as outras línguas, ele é realmente uma língua fácil, mas é uma língua fácil comparada com as outras. Não espere que aprender a habilidade de falar inglês vai ser fácil.
não é fácil, assim como talvez você esteja pensando. Mas é que, se você comparar o inglês com as outras línguas, vai ser mais fácil aprender inglês do que aprender uma outra língua, né? Comparando com habilidades, por exemplo. Aprender guitarra é mais fácil que aprender violão, supondo, né? Ou dirigir um carro automático é mais fácil que dirigir um carro manual. Então, o inglês é a língua que é comparada com um carro automático e outras línguas talvez sejam comparadas com um carro manual. É mais difícil, mas ainda assim, você teria que aprender a dirigir um carro. É a mesma coisa que, por exemplo, você fala assim, nossa, o Fiat Uno é um carro leve. E se você falar, essa caminhonete aqui é um carro pesado. E aí eu falo pra você, o Fiat Uno é um carro leve, então levanta ele aí com a sua mão. Você fala, não, peraí, pô, não é assim também. Ele é um carro leve comparado com outros carros. É a mesma ideia, né? O inglês é uma língua fácil comparado com as outras línguas, mas você ainda precisa de uma dedicação para desenvolver essa habilidade. Então, a ideia é, você tenta um método, não vê progresso, se frustra, pula para o próximo, recomeça do zero e continua travado, porque você continua com esse pensamento. E eu vou te mostrar aqui o que funciona de verdade. Eu vou te mostrar, na verdade, o cérebro, né, que odeia gastar energia, e você vai entender um pouco mais sobre isso. O caminho fácil nem sempre é o que funciona, e você vai entender o que funciona de verdade. Mas antes da gente partir para essas próximas partes do vídeo, lembra de curtir o vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que tem do lado do botão de se inscrever, assim você recebe as novidades do canal. Sempre que eu posto um vídeo novo, você recebe uma mensagem, assim você fica acompanhando todas as novidades, tá bom? O cérebro, ele odeia gastar energia, mas normalmente é isso que ele precisa. O nosso cérebro, ele foi programado para sobreviver e não para aprender idiomas. Isso é uma ideia que eu falo bastante nesse vídeo aqui, que eu recomendo, vou deixar no card aqui em cima, tá? Como ter motivação para estudar inglês. Eu explico muito sobre essa ideia do cérebro odeia gastar energia e tal, mas o simples, que é muito falado na parte de biológica, né, evolução e tal, é que nós fomos treinados, de certa forma, milhares e milhares de anos na sobrevivência e nós não tínhamos o acesso ao alimento com tanta facilidade e sempre que nós precisávamos buscar alimento, nós gastávamos muita energia também para caçar ou para pegar fruta por aí, sair andando por aí. Então a ideia é que nós sempre poupamos energia porque era muito difícil o acesso ao alimento e tudo que a gente fazia gastava muita energia. Então o cérebro foi treinado durante milhares e milhares de anos a poupar energia. E quando a gente pensa, eu quero aprender uma língua porque isso é bom para minha carreira, mas quando a gente fala na parte neurológica, biológica, do ser humano mesmo em si, a sua mente, ela não tá muito, o seu cérebro realmente ele não tá muito preocupado com o seu bem-estar, ou a sua realização pessoal, ou você chegar numa promoção na empresa. Ele está preocupado com poupar energia, porque não é como se ele soubesse que atualmente nós temos um acesso muito maior a fontes de energia, como comida, por exemplo. Então a ideia é que ele prefere te manter na zona de conforto. Quando eu falo ele prefere, entenda que essa é uma parte biológica, né? Entendendo um pouco, mas sem se arriscar a falar. Também nessa parte de gastar energia tanto para o estudo, quanto para gastar energia de tentar fazer um monte de coisa. E se você só busca o jeito mais fácil, você normalmente foge da prática real, você evita falar, você evita errar também, e você fica apenas no consumo passivo. E aqui entenda que não é errado exatamente o consumo passivo. Você precisa, para a aprendizagem de uma língua, de duas coisas, de input e output. Eu falo isso sobre isso em outros vídeos também. Mas o input é o consumo. Você precisa consumir a informação. Se eu chego pra alguém que nunca estudou inglês antes, eu falo, fala aí uma frase em inglês, o cara, não sei, talvez ele fale um I love you, né? Mas a ideia é que ele não vai saber falar nada. Por quê? Porque ele não consumiu nada o suficiente para que ele consiga externalizar aquilo, né? Me fala uma coisa aí sobre medicina. Mas nunca estudei medicina, como que eu vou falar alguma coisa sobre medicina para você? Então você tem que consumir antes para você conseguir falar. É por isso que as crianças também, elas escutam por muito tempo o pai e a mãe falando até ela começar a falar a primeira palavra, as primeiras frases, ela vai desenvolvendo a linguagem a partir disso, nesse sentido. Então você precisa do input, você precisa do consumo. Ele precisa acontecer para depois você utilizar o output, que é a produção. Você vai consumindo, 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 e aquele conteúdo se torna um conteúdo que pode ser utilizado para você expressar suas próprias ideias e suas próprias opiniões. Então as frases que você ouviu e você aprendeu, as palavras novas que você ouviu e entendeu, as coisas que você estudou, começam a ser utilizadas para expressar suas próprias ideias e opiniões em inglês. Mas é interessante que você não fique apenas no consumo passivo. Normalmente, quando você busca o jeito fácil, você fica somente no consumo passivo. Por quê? Porque é muito mais fácil só consumir do que produzir. E isso até em português, né? Quando a gente fala sobre consumo, nós estamos falando sobre listening
que é treinar a compreensão auditiva em inglês, e reading, treinar a leitura em inglês. Então é muito mais fácil você pegar um e-mail, dar uma olhada, pegar um texto na internet, dar uma olhada na legenda de alguém que postou uma foto no Instagram, ou listening, escutar algum vídeo, assistir algum filme, alguma série, do que você simplesmente ir lá e falar, expressar sua opinião sobre alguma coisa, responder uma pergunta, explicar algo, ou até mesmo escrever um e-mail, escrever um texto, escrever a legenda de uma foto, alguma coisa do tipo. Então, consumo sempre vai ser mais fácil do que produção, independente da língua, né? É muito mais fácil você ouvir uma palestra do que você ir lá e dar a palestra, de qualquer forma. E tudo que é um incômodo vira algo para ser evitado, né? Já que tem tantos métodos que prometem tantas coisas diferentes e você fica passando de método em método, sempre buscando algo mais fácil, porque você fica com alguns desses pensamentos, né? Algumas dessas limitações, que nós somos cercados por elas também, mas com a ideia de que o cérebro odeia gastar energia, você sempre fica buscando uma forma mais fácil e sempre pulando de galho em galho, nunca ficando numa árvore onde você consegue desenvolver o inglês e chegar na fluência realmente. E agora, o caminho mais fácil, ele nem sempre é o que funciona. Eu criei algumas metáforas só para você entender, né? Academia mental, por exemplo, treinar só vendo vídeos de musculação não gera músculo. Se você só vê os vídeos de musculação, não faz sentido, você precisa levantar o peso real, né? Então, por exemplo, só ver série é muito diferente do que falar inglês. Então, fuja das promessas de ensino passivo sem prática ativa. Se você ouvir qualquer tipo de promessa na internet onde todo o foco é input, que nem eu falei pra você, tudo é focado no... Não, só leia textos, não, só assista séries, não, só assista filmes, não, só veja vídeos. Você vai ter que saber que se você só treinar o consumo, você vai ser só uma pessoa que tá vendo vídeos de musculação sem treinar. Você vai ser só uma pessoa que tá assistindo aulas teóricas da autoescola, mas sem ter a prática de entrar no carro, pegar no volante e começar a dirigir por aí. Então é necessário que tenha output. Se você viu algum método que não tem a prática ativa, por exemplo, no MAF, no método acelerador da fluência, nós temos aulas de conversação toda semana, porque eu quero que os meus alunos, além das aulas de conteúdo que nós temos toda semana, que eles aprendam palavras novas, mas que essas palavras novas sejam utilizadas para eles expressarem as próprias ideias, as próprias opiniões em inglês, falando ativamente, né, de uma maneira improvisando ou inicialmente, quando ele não tem muita base ainda, escrevendo as próprias respostas, mas falando elas em voz alta. Com o tempo, ele vai se tornando uma pessoa autônoma, uma pessoa com capacidade de fazer isso por conta própria, sem precisar ler um texto realmente. Mas é necessário ter output, tá? Evitem métodos que focam só em consumo. Bloco de construção. Cada frase dita, né, essa ideia, cada erro corrigido, cada repetição é um tijolo na sua fluência. A gente chama isso de, eu chamo pelo menos, né, de a catedral. A catedral que a gente está construindo é a fluência em inglês. Você só constrói uma catedral colocando tijolo após tijolo, dia após dia. Então, o que é mais fácil, né? Ficar desenhando o prédio ou realmente erguer as paredes? Evite promessas e métodos que não estimulam a prática ativa da fala. Exatamente a mesma ideia, né? Você precisa entender que você tem input e você tem output. Se não existe produção nesse método, ele não vai funcionar para você chegar na fluência comunicativa, ok? Você pode ser uma pessoa que entende inglês. Até existe esse caso de pessoas que estudam em alguns métodos e às vezes o método é muito bom, mas ele é muito bom para o consumo. Então uma pessoa fala assim, eu consigo entender, mas não consigo falar. Isso é ruim? Não necessariamente, a pessoa consegue entender muita coisa que ela assiste na internet, né? De vídeos no YouTube, trechos de filmes, de séries. Mas, se ela gostaria de falar, ela não entrou num método que ajudou ela a falar, porque não tem a prática ativa da fala. Não é ruim de tudo, mas você precisaria muito mais da prática ativa. GPS quebrado, né? Buscar atalhos o tempo todo é como mudar o caminho toda vez que parece demorado. Se você tem essa ideia de que aprenda inglês em 3 meses e você confia fielmente nisso, que você vai entrar em algum método, você estuda por 3 meses e depois acabou, você chegou na fluência comunicativa de fato e não precisa fazer mais nada, nunca mais estudar, você vai entrar em um método, isso não vai acontecer, você vai ter alguma coisa errada com esse método, mas eu acredito nessa promessa. Você pula em outro método, você pula em outro, você pula em outro, e toda essa ideia vai acontecendo enquanto você não fica em um método que realmente faz você destravar de vez, você não chega a lugar nenhum. Agora, que nem eu falei, entenda como funciona o processo de aprendizagem de uma língua, assim você vai conseguir entender quais métodos funcionam melhor. Eu não vou usar esse vídeo especificamente para falar sobre todo o processo de aprendizagem de uma língua, mas eu recomendo muito você assistir esse vídeo aqui, que é tudo que você precisa saber para aprender inglês em 53 minutos, tá? Eu vou deixar ele no card aqui em cima também e no final do vídeo, que é
como você pode realmente aprender inglês de verdade, com o processo total de aprendizagem de uma língua. Que você pode assistir esse vídeo e entender melhor. Super recomendo ele. O que realmente está por trás dessa busca fácil, normalmente é o medo de errar, algumas vezes, o medo de parecer burro. Também tem isso, né? Às vezes a gente quer evitar falar, e que é um método que não precisa fazer a gente falar, porque assim a gente não vai falar errado e as pessoas não vão julgar a gente. Então tem muito esse ponto, né? O medo de parecer burro, de parecer iniciante. Se você sente muito isso também, tem um vídeo que eu fiz recentemente no canal que você pode assistir sobre esse tema. Ou também, às vezes, uma vontade de pular etapa. Porque é muito legal, né? Falar inglês. Se você pensa em falar inglês, pô, é muito legal se você pudesse simplesmente começar a falar inglês, né? Do nada, você consegue treinar de alguma forma e rapidamente você começa a falar inglês. Porque você gostaria de ter habilidade sem passar pelo processo, mas não tem como, né? Você não consegue simplesmente aprender a dirigir sem você entrar no volante, começar a dirigir, até o ponto que você começa a desenvolver essa habilidade. Você precisa passar pelo processo de desenvolvimento dessa habilidade. Então, quando você pensa em eu quero um método que me ajude a pular etapas, assim eu posso chegar num resultado mais rápido. É possível acelerar o processo, mas você ainda precisa passar pelo processo. Por exemplo, no MAF, no Método Acelerador da Fluência, nós temos aula de conversação toda semana. O simples fato da aula de conversação ser estruturada da forma que eu estruturo ajuda os alunos a evoluir muito mais rápido para chegar na fluência comunicativa. Mas, que nem eu sempre comento com todos, você ainda precisa passar pelo processo e você precisa participar das aulas de conversação toda semana. E você vai evoluindo cada vez mais, você vê a sua evolução realmente. Mas o processo ainda precisa ser feito. E também tem aquela ideia, né, da pressa baseada em comparação. Às vezes tem algumas pessoas que evoluem mais rápido do que as outras. Ou porque elas têm um pouco mais de tempo para estudar, ou porque elas já viram um pouco mais de inglês antes durante a vida, porque querendo ou não, o consumo do inglês durante a vida, em filmes, em séries, em música, a pessoa sempre teve o hábito de dar uma olhada na letra da música em inglês. Então ele conhece uma palavra aqui, uma palavra ali. Ela viu, segue alguns artistas ali no Instagram, e ela olha a legenda das fotos e tal. Então, querendo ou não, ela tem uma base que talvez alguém que não teve esse costume durante a vida, que não tem realmente essa base de palavras que conhece. Então parece que essa pessoa está evoluindo muito mais. Você fica, caramba, eu quero um método que eu evoluo tanto quanto essa pessoa. Mas não precisa se comparar com outra pessoa. A ideia é se comparar consigo mesmo. Porque você consegue entender se você está evoluindo o tanto quanto você poderia evoluir. E esse é o objetivo, né? É o eu, né? Você se compara consigo mesmo. Esse é o ponto principal. E falta de clareza do processo, mas você vai ter toda a clareza do processo assistindo esse vídeo aqui, que eu recomendo também. Mas vamos entender uma ideia, né? Que o que parece facilidade, muitas vezes, é fuga. Fuga em todos esses pontos aqui. Mas que nem eu prometi no início do vídeo, a gente vai entender um pouco mais sobre o que funciona de verdade. Vamos lá. Eu separei em 4 pontos, tá? E deixei o mais importante também pro final. Se você quer aprender inglês de verdade, você precisa de 4 coisas. Você precisa de uma sequência lógica de conteúdo. E é legal que você comece do mais frequente, mais útil e mais real. Inclusive, em breve, provavelmente hoje mesmo eu vou gravar um vídeo que é as 100 primeiras palavras do inglês, as principais palavras do inglês que você precisa aprender. É interessante porque ele segue aquela ideia do 80-20. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal sobre 80-20, que é a lei de Pareto, que é 80% da língua, né, que você não vai usar, enquanto 20% da língua você utiliza 80% do tempo. Em que sentido? A língua, ela é muito grande, tem muitas palavras, tem muitas expressões, mas você vai pensando no que é utilizado na maior parte do tempo, aquele núcleo de palavras, que é uma quantidade pequena da língua, mas que é utilizada a maior parte do tempo. Aquilo ali é o que você precisa focar no início, quando você tem uma sequência lógica de conteúdo e você começa por essas palavras, é muito legal, porque quando você aprende elas, logo que você assiste alguma coisa, você já começa a entender algumas frases, você já começa a entender algumas coisas, você já começa a conseguir falar algumas coisas, que é o mais essencial para comunicação e para compreensão. E também estruturas, né? Por exemplo, can I get? Se você pega o can I get ou can I have, que é uma frase que eu recomendo para todos os alunos que viajam, uma frase que você pode pedir qualquer coisa em qualquer lugar, né? Você está num restaurante, você fala can I have a pizza? Num bar, né? Você fala can I have a beer? Você está numa cafeteria, can I have a coffee? E você está num hotel, você quer pedir um cobertor extra, can I have an extra blanket? E você usa essa estrutura para um monte de coisa. Quando você aprende ela, você começa a entender muitas coisas que você vê por aí, também você consegue ter habilidade, né? Essa estrutura você consegue utilizar ela para explicar muita coisa e para falar muita coisa em diferentes situações. E essa sequência, ela deve ser gradual, se você quiser aprender melhor
e mais rápido. O motivo da sequência ser gradual é porque você consegue ver a evolução e você consegue revisar o conteúdo. Em que sentido? Quando ela é sequência, por exemplo, a gente usa o material, eu uso o material da Oxford, que é a linha American Headway, onde essa sequência é estruturada de uma forma que o aluno consiga aprender um tema, depois que ele passa para o próximo tema, ele está revisando o tema antigo e também aprendendo cada vez mais. Então ele não esquece aquilo que ele aprendeu, ele continua aprendendo coisas novas, e também essa sequência é lógica. Não é como se você estivesse aprendendo soma, aí depois você pula para Bhaskara, e depois você tá num avançado, depois você vai para o básico. Não, a sequência é estruturada para que você comece do básico e continue avançando. Assim você não pula de conteúdo em conteúdo, aprendendo coisas aleatórias sem ver a sua própria evolução. A ideia é aquela, se tá fácil demais, você não tá aprendendo. Se tá impossível, provavelmente você vai desistir. O ponto ideal é, que a gente chama de mais um, né, na aprendizagem de línguas, difícil bastante para me fazer crescer. Então quando você assiste um vídeo, quando você fala alguma coisa em inglês, em voz alta, quando você lê um texto, a ideia é que seja difícil bastante para fazer crescer, que tenha palavras ali novas para você aprender, mas que também não seja muito difícil a ponto de você não entender nada e ficar frustrado. Esse é um ponto. Sequência lógica é o que faz você aprender de verdade. Se você tiver dúvida, por exemplo, em qual pode ser a sequência lógica, eu recomendo que você pesquise, por exemplo, se você não sabe nada de inglês, você pesquisa nível A1, o que estudar. Você pode pensar na internet. Eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive, sobre o nível A1, o que você pode estudar. Não, mas eu já estudei algumas vezes e tal. Então, dá uma olhada no nível A1, vê tudo que um aluno nível A1 deveria saber. Você olha, eu sei isso, sei isso, sei isso? Sim. Então, aí você pesquisa nível A2. E aí sim, você vê uma sequência lógica estruturada. Isso aqui tem na internet em qualquer lugar, tá? Você pesquisa aluno nível A1 de inglês, o que ele precisaria saber? Pesquisa no ChatGPT ou outra inteligência artificial também te ajuda. Assim você vê a sequência lógica de conteúdo que você precisaria utilizar para você evoluir da maneira correta, sem aprender conteúdo aleatório e ficar perdido. Um outro ponto é a prática ativa. Muitas vezes a gente foge da prática ativa por conta, não da preguiça às vezes, mas que nem eu falei, do medo de errar, do medo de parecer burro, mas falar, escrever, repetir, explicar. Inglês é uma língua viva, né? Uma língua viva. A língua, ela precisa ser utilizada. A gente está falando sobre comunicação aqui. Comunicação, assim, a língua é tipo um código que nós utilizamos para expressar algo, um pensamento que está dentro da nossa cabeça. Eu tô falando aqui em português e você está entendendo exatamente o que eu tô falando. Eu tô utilizando a linguagem para expressar isso. E a ideia é que, se você não utiliza a linguagem para expressar suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, ela vira uma língua morta que está externa, como se ela fosse uma matéria de escola. É isso que você precisa evitar quando você está aprendendo inglês. Por isso que o consumo passivo normalmente te deixa travado e não te faz evoluir. Porque quando você utiliza a língua de uma forma ativa, você vê realmente aquilo que você compreendeu e o que você não conseguiu compreender, aquilo que você consegue utilizar, o que você não consegue utilizar, e você realmente faz aquilo que você deveria fazer com uma língua. Utiliza ela para a própria comunicação, tanto para entender o que os gringos falam, quanto para expressar suas próprias opiniões. Então a ideia é que você deve utilizar o inglês ativamente o tempo todo. Se você for iniciante, você prepara os textos, não tem problema, você prepara os textos, você prepara as respostas, você prepara as perguntas e começa a ler elas em voz alta, ou até mesmo começa a fazer shadowing. Eu tenho um vídeo aqui no canal só explicando essa técnica, mas é uma técnica muito legal para iniciantes. Se você é um nível já intermediário, ou até mesmo avançado, você improvisa. Aí a ideia é de improvisar. Você improvisa as respostas, você improvisa explicações, você tenta explicar o que você faz no trabalho, de acordo com o seu próprio objetivo, mas a prática ativa ela é extremamente necessária para que você consiga chegar na fluência de verdade e destravar de vez. E você só vai destravar de vez quando você realmente botar a cara, né? Quando você entrar atrás do volante e tentar dirigir o carro. Assim você vai conseguir falar. E assim você não cai naquilo que eu chamo de o paradoxo da comunicação. Esse paradoxo da comunicação, se você assistiu outros vídeos aqui no canal, você sabe do que eu tô falando, que é quando você adia a fala. Não, eu vou começar a falar quando meu inglês estiver bom. Mas seu inglês nunca evolui porque você nunca começa a falar. Tipo, eu vou começar a dirigir um carro quando eu for um bom motorista. Mas como você vai se tornar um bom motorista se você não começou a dirigir um carro antes? E parece muito bizarro, mas às vezes a gente faz isso com o inglês, né? Não, só vou começar a falar inglês quando o inglês estiver bom. Como que o seu inglês vai ficar bom na fala se você não está treinando a fala? Você começa a praticar, você erra durante o processo,
você tenta falar até o momento que essa fala começa a se desenvolver. Enquanto isso, obviamente, você continua estudando e continua falando, ok? Esse é o ponto, você não adia a prática da fala. A prática ativa, ela continua e ela tá ali desde o início. O que acontece, você que aprendeu agora nesse vídeo, o que significa input e output, você entende o que acontece numa língua, né? Você consome essa língua, depois você utiliza essa língua. Primeiro, você está focando muito mais em input. Você tem, tipo assim, 80% de input e 20% de output. Então você consome muito mais conteúdo do que você produz. E normalmente aquilo que você produz é falar em voz alta as frases que você ouviu, ler em voz alta os textos que você viu. Então é muito mais um consumo e você fala aquilo que você já está consumindo, porque se torna mais fácil. Você não tem ainda o inglês o suficiente para improvisar, porque você é um iniciante. É isso que eu faço, por exemplo, nas minhas aulas de conversação. Eu passo as perguntas com uma semana de antecedência, eu mando para o grupo uma semana antes as perguntas que os alunos vão trabalhar na aula, eles preparam as respostas que são pessoais em casa, chegam na aula com todas elas prontas. Com o tempo eu vou estimulando, hein? Já passou mais ou menos 2 meses que a gente começou as aulas, o que você acha de começar essas perguntas aqui que são mais fáceis? Escreve a resposta, mas tenta improvisar elas na aula. Se você não conseguir, você tem a resposta. Eles vão começando. Assim, eu tenho alunos, por exemplo, um aluno meu que em 6 meses, fazendo o formato completo, né, com as aulas de conteúdo, consumo e conversação, ele saiu do zero e passou uma entrevista de emprego em inglês para trabalhar como programador para uma empresa de Dubai. Assim, é claro que foi um case muito de sucesso, né? Ele teve um desenvolvimento muito bom, ele se dedicou bastante nesse período também, mas o ponto principal é, esse aluno, ele se desenvolveu muito porque ele teve prática ativa. Esse foi o ponto principal. Se ele só tivesse as aulas de conteúdo e as aulas de consumo, mas não tivesse as aulas de conversação e não praticasse a fala com os exercícios específicos que eu passei para ele fazer em casa, ele não teria evoluído o suficiente para conseguir participar dessa entrevista e se dar bem nela. Então a prática ativa é o ponto principal. Com o tempo, você vai começando a fazer essa transição do input. Aí ele começa a ser 50-50. E aí aqui você começa, quando você se sentir mais confortável, você começa a tentar improvisar algumas frases, você começa a tentar improvisar algumas coisas. E eu tenho turmas, por exemplo, que são só para alunos avançados, onde a gente tem basicamente um input de assim, uns 15%, uns 20%, com palavras específicas para nível avançado, e o tempo todo é output, é treino de fala. A aula é 100% em inglês, por exemplo. Então, esse é um ponto muito, muito legal e bem interessante. Prática ativa. O terceiro ponto que a gente tem é exposição constante com fricção leve. É aquilo que eu falei, né? É a ideia do mais um. Você não consegue aprender a nadar enquanto você está se afogando, né? Mas você precisa se molhar todo dia, você precisa ir na piscina, você vai andando na borda ali, tem o seu pai, sua mãe do lado te ajudando, até o momento que você consegue nadar de verdade. Então, doses curtas de inglês real, mas com um leve desconforto. A ideia de que isso aqui é novo, mas eu consigo lidar. E tem pessoas até que conseguem lidar muito bem com o fato de colocar alguma coisa sem entender nada em inglês e continuar consumindo. Essas pessoas também conseguem evoluir bastante. Mas, se você se sente desconfortável assistindo conteúdo onde você não entende quase nada em inglês, começa com um pouco. Começa com um tema simples, com áudio simples, depois você vai evoluindo também. Mas você deve consumir inglês o tempo todo. Não caia também no paradoxo da comunicação em relação ao consumo. Não, eu vou começar a assistir coisas em inglês só quando eu tiver um inglês bom, aí eu consigo entender melhor. Mas como você vai conseguir entender melhor se você não está consumindo? É a mesma coisa que você, quando criança, falar assim, não, eu acho que eu vou só começar a escutar português realmente quando eu começar a entender português, aí eu vou começar a escutar meu pai, minha mãe, que aí eu já vou estar entendendo português. Só que como que você vai chegar no resultado sem você passar pelo processo? Sem você gradualmente começar a entender cada vez mais? E você só vai fazer isso se você continuar escutando inglês o tempo todo. Então nunca para de estudar inglês. Você tem essa evolução contínua e ela é totalmente necessária. Lembre-se disso, ok? Isso que vai fazer toda a diferença também no seu aprendizado de línguas. Agora, quarto ponto é o acesso emocional. Isso também acontece, muitas vezes eu já lidei com vários alunos que estavam estudando só porque o chefe pediu da empresa, ou precisaria muito, mas odiava o inglês. E assim, você precisa se importar, você precisa fazer pelo menos algum esforço para não estudar só por obrigação. Porque estudar só por obrigação nunca cria consistência, você está sempre tentando fugir do estudo. Então você vai estudar com alguma coisa que você gosta, ou com um método que você gosta,
ou até mesmo com séries que você gosta, falar sobre sua vida, escrever sobre o que você acredita. O input é algo que você gosta e o output deve ser também sobre algo que você gosta. Ou pelo menos algo que você suporta, né? Você consome conteúdo que é legal, porque assim você vai consumir cada vez mais, assim você vai aprender cada vez mais palavras e cada vez mais expressões. E quando você for falar, você tem que conseguir utilizar várias dessas palavras novas, dessas expressões novas que você consumiu e compreendeu, e que seja sobre algo que você ou se importa muito porque é sobre o seu trabalho, ou porque você gosta muito que é sobre um hobby, sobre alguma coisa que faz parte do seu dia a dia, da sua vida pessoal também. Então pense no objetivo final do inglês. O que ele vai te proporcionar e fazer isso durante todas as microtarefas do estudo do inglês. Pensar também sobre isso é muito interessante. Assim você consegue sentir uma evolução, mas também uma evolução na parte emocional, porque você consegue notar como você está evoluindo enquanto você está gostando do processo. Isso é bem importante também, porque isso faz você não desistir, ok? Input com o que você gosta, output também da mesma forma. Isso aqui é o mais importante de tudo. Você já parou para perceber que a maioria dos métodos fáceis que a gente tem por aí, eles focam somente, né, o método fácil foca somente em um desses aspectos e deixa os outros de fora? Por exemplo, assim, você vai só falar inglês, aqui você vai falar inglês o tempo todo, mas ninguém te dá um conteúdo que te dá uma base suficiente para que você consiga falar e improvisar. Aí você fica pressionado para falar sem você ter uma base, ninguém te deu uma base suficiente, assim, ninguém colocou, ninguém te deu uma aula teórica, que seria legal, ninguém te falou como que você passa a marcha, já colocou você no carro e fala aí, fala aí. E você não sabe o que fazer, você fica perdido, normalmente pressionado, e aí acontecem muitos traumas também na fala de inglês. Ou é só input, assiste, aprende inglês com séries, somente com séries. Mas como que eu vou aprender a falar só assistindo série? Então tem essa ideia, normalmente focando somente um aspecto e deixando vários outros de fora. Agora reflita sobre isso. Outro ponto, né? Quando você pensa, não consigo aprender inglês, não é que você não consegue aprender inglês, é que você está fugindo normalmente, isso pode ser verdade ou não, pode ser o seu caso ou não, você está fugindo do que realmente faz você aprender. Muitas vezes, às vezes você quer só praticar, só a fala, mas você não consome, não tem o consumo suficiente para que você aprenda novas expressões, novas palavras, para que você consiga falar realmente aquilo. Ou você é uma pessoa que gosta muito de consumir, mas não tem a prática ativa, ou porque você sente medo, porque você sente vergonha de falar, e você fica sempre adiando isso. Então, você pode pensar, né? Pode raciocinar e se questionar, né? Se você só procura a facilidade, você vai ficar no básico a vida inteira. Você tem que decidir enfrentar esse desconforto, que é o desconforto específico para você, porque às vezes para você o ponto principal pode ser o consumo, ou o ponto principal pode ser a prática ativa. Você sempre está fugindo de algo que é o que realmente vai te fazer evoluir. Isso é muito clássico na questão de personalidade. Tem uns que têm uma personalidade de um jeito ou de outro. Pensa naquilo que você está fugindo e no que você precisaria enfrentar para que você possa evoluir de verdade. É o esforço consciente, realmente. E você vai aprender mais rápido que a maioria de uma forma que te deixará fluente de verdade. Porque o que separa quem deseja falar inglês de quem fala mesmo, que nem eu escrevi aqui, é o quanto essa pessoa topa fazer o que precisa ser feito. Você precisa de consumo, você precisa de produção e você precisa pensar naquilo que você está fugindo, que normalmente é o que vai te levar na fluência realmente. Qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui nos comentários e também comenta aqui. Hoje eu decido parar de fugir do difícil. Bora crescer. Show? Agradeço você por ter assistido esse vídeo até o final. Também, se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, coloca essa frase também para você provar que você está decidida a chegar na fluência de fato, a destravar de vez. E assiste outro vídeo que está aparecendo aqui na tela, que ele vai te ajudar bastante também. Vejo você no próximo vídeo aqui do canal.